Bom, não deu para caber tudo num vídeo só, então vai ser parte 1 e parte 2. Então vamos continuar aqui nessa longa jornada. Isso que a gente tá minimizando muita coisa, né? Muita coisa. Enfim. Então a gente casou, né? Tava falando da Blitz, que a gente foi parado, né? Eu tomei um copo de champanhe, uma taça de champanhe, e a gente foi parado numa Blitz, né? Ela com vestidão de noiva, eu todo engopado, pá. O policial parou a gente, né? E falou: vocês acabaram de casar? Eu falei: não, eu tô vindo do enterro. Que horror! Não, brincadeira, não falei isso, não, eu ia me lascar. É. Falei: não, a gente acabou de casar. Aqui, inclusive, o buffet tá aqui, ó, ali em cima, aqui, ó, 2 minutinhos. E aí ele falou: você ingeriu bebida alcoólica? Eu falei: não, nada, tomei nada. Aí baforei ali no bafão que não deu nada, né? Graças a, né, enfim, agradecer. Naquela época eu nem conhecia ele. Não conhecia ele. Ainda era evangélico. Pois bem, casamos, fomos morar juntos e aí começou uma saga muito grande, né? Então, depois, aí a gente abriu a loja. Depois que a gente casou, a gente abrimos uma loja de roupa de surf e acessórios de surf. Acho que foi uma das fases mais bacanas assim também. Tem o bônus e tem o ônus dessa fase. Então nessa loja de... É engraçado isso. Nessa loja de roupa de surf, né, o pastor que nos casou, isso foi uma coisa que eu... Enfim. Todo dia ele passava na loja. Todo santo dia ele passava na loja, dava uma passadinha lá na loja, o pastor, né? E aí conversava com a gente, falava com a gente, tal, né? Enfim, sabe como é que é? Mano, sabe quando você quer soltar muita coisa, mas aí você fica naquele receio de, né? Por que ele passava tanto na nossa loja? Porque 10%, né? 10%. E a gente não estava mais indo tanto na igreja como era antes. Exatamente. A gente deu uma afastada por causa de coisas que estavam incomodando. Muito por conta disso. Muita coisa que incomodava a gente lá, então a gente não, sabe, não tava legal. E todo dia ele passava lá, todo dia tentava a gente trazer a gente de volta, né? Não, vem, tal, não sei o quê. Hoje eu vou falar sinceramente, ele ia por conta do dízimo, tá? Porque ele queria dízimo, oferta, e enfim. Português, claro, não vou ficar segurando não. Então, todo santo dia ele passava lá, toda vez ele passava lá e beleza. Então a gente ficou com essa loja, eu não sei o tempo certo que a gente ficou nessa loja. Bom, também não interessa. Também não interessa muito, né? Então a gente teve essa loja, né? Fomos legal, foi muito bacana, fomos bem sucedidos por um tempo. Até que a gente decidiu fechar essa loja. E aí o seu pai começou a ficar doente. Muito doente. Ele já tinha um probleminha de coração, mas é uma coisa que na época já tinha controlado. Então ele começou a ficar doente e era muitas idas e vindas ao hospital e tal. E eles também faziam uma transição, né, da praia para cá, daqui para praia para cá, daqui para praia. E até então a gente tinha a loja e aí depois da loja eu fui trabalhar na metalúrgica, né? Foi. Eu entrei numa metalúrgica, puta, passei um inferno na metalúrgica. Eu entrei para trabalhar na metalúrgica como é que era o nome? Caldeiraria. Entrei para trabalhar na caldeiraria, então eu trabalhava lá e tinha que lixar com porta. E com umas lixadeiras gigantescas. E eu era magrelo naquela época, né? Eu não era tão fortinho como eu sou hoje. Então foi uma das fases mais difíceis também da minha vida, porque tinha que fazer muito peso, tinha que fazer muito esforço. E eu não tinha muita prática com peso, com esforço. Acho que eu já dei uma boa pulada aí, mas beleza. Foi. É que a gente fechou a loja porque meu pai estava ruim, meu pai era o contador, era o administrador da loja, aí eu não tinha mais cabeça para ficar na loja,
Nem você, porque a gente ficava correndo o tempo todo com ele pro hospital, exame. E aí foi isso. Então a gente deu uma... E aí você falou, vou procurar um emprego, vou ver um emprego fixo. Pra dar uma segurada nas contas, né, e tal. Então, e você vai cuidando aí do seu pai, fazendo as coisas aí. A gente gastou muita grana que a gente gastou com muitas coisas e... Aí eles voltaram pra São Paulo, pra casa de São Paulo. E aí eu entrei pra essa metalúrgica justamente por conta das contas, né, pra não faltar e tal. E foi muito difícil, foi muito complicado. Porque eu trabalhava com muito peso. Eu lembro que na primeira semana eu não aguentava nem levantar os braços. De tanto esforço, de tanta coisa que eu fiz. E eu achei que eu não ia aguentar ficar lá. Mas eu consegui segurar. Eu consegui aguentar bem. E nesse meio tempo a gente também não estava indo tanto na igreja. A gente ia assim, muito esporadicamente. Né? E consequentemente, né, o pastor que ia todo dia na loja... já não era um pastor mais tão presente assim, tá? Então ele não era mais tão presente assim. Ele falava assim muito pouco com a gente. Então nesse meio tempo que eu entrei para essa metalúrgica, fiquei lá alguns, acho que não chegou a dar um ano que eu fiquei lá, acho que foi uns 8 meses, mais ou menos, 9 meses. Não, acho que chegou a dar um ano, porque aí depois te terceirizaram, né? Foi, aí terceirizaram. Exatamente. Não sei o que aconteceu. Veio uma crise lá, porque eles trabalhavam muito com hidrelétrica, e as hidrelétricas não estavam dando tão bom como quando eu entrei. E aí eles me passaram para terceirizado, que foi o tempo que seu pai foi internado, ficou em coma. Ficou em coma, né? O pai da Luana entrou em coma. Quantos AVCs ele teve? 7 AVCs. Ele ficou muito mal, ele teve 7 AVC, um atrás do outro. E aí ele ficou internado. Coma, teve que fazer cirurgia na cabeça. Isso. Aí eu já pulei, porque você ficou grávida. Você ficou grávida nessa época. Exatamente. Nesse meio tempo que eu tava trabalhando nessa metalúrgica, o pai da mãe Lu ficou muito mal. E aí ele teve 7 AVCs, foi pro hospital, entrou em coma. E quando ele estava em coma internado, você descobriu que estava grávida do nosso pequeno grande homem. Ele ficou 3 meses internado. Exatamente. Então ele ficou 3 meses internado. A mãe Lu estava grávida, com gravidez de risco. Descobri no hospital, porque eu passei mal no hospital. Foi. Você passou mal no hospital, descobriu no hospital. Ele na UTI. Eu não estava com você porque eu estava trabalhando. E ele ficou internado em coma durante esses 3 meses. Ficou na UTI. E nesses 3 meses eu fui mandado embora do meu trabalho, justamente por conta dessa crise que teve nas hidrelétricas, tudo lá. E aí eles mandaram mais de 200 funcionários embora. Nesses 200 funcionários embora, eu era um deles. E aí começou o inferno na nossa vida. E aí o inferno começou. Aí foi que o inferno começou. Isso em 2011... 2011, 2011. 2010, final de 2010 para 2011, coisa assim. E aí realmente o inferno começou. Porque eu fui mandado embora, não recebi o que eu tinha para receber, não me pagaram. E infelizmente o pai da mãe Lu veio a falecer nesses 3 meses em coma. Então foi um momento muito difícil, um momento muito complicado pra gente. Porque eu fiquei sem trabalho, a gente perdeu o nosso chão, porque ele era o nosso chão. Sim, eu era filha única. A mãe Lu é filha única, então ficou praticamente só eu, ela, a sua mãe. Aí a minha mãe teve um infarto, quase morreu. Em uma semana, né? Uma semana depois que meu pai faleceu. O pai dela faleceu, em uma semana depois a mãe dela teve um infarto. Que se a gente não tivesse corrido com ela pro hospital, socorrido ela também, com certeza ela também tinha partido. E isso a mãe Lu grávida, com gravidez de risco. Então eu tava desempregado.
A mãe Lu também estava desempregada. Sim. A gente tinha fechado a loja, né? O pai da mãe Lu faleceu. Uma semana depois, a mãe da mãe Lu teve um infarto e pasmem, ela ficou no mesmo leito que o pai da mãe Lu. No mesmo leito. No mesmo hospital. No mesmo leito. Ela foi pra UTI e ficou na mesma cama que o meu pai. Na mesma cama que o pai dela. Na mesmíssima cama. Teve que fazer cateterismo. Teve que fazer... Um monte de coisa. Um monte de coisa. Resistente. Foi. E a mãe Lu grávida com gravidez de risco. Pois é. E sendo que os médicos falavam que eu não poderia nem estar dentro de um hospital por eu estar grávida. Fora o estresse. Quanto mais tá passando... Tanto é que os médicos já me conhecia ali, conhecia a gente. De tanto tempo que a gente passou ali no hospital. Com o meu pai e depois foi com a minha mãe. Pois é. Mas graças a Deus a minha mãe ficou bem. Ela ficou 1 mês e meio, né? Foi. No hospital. 1 mês e meio no hospital. E a gente indo e voltando. E sem trabalho, sem dinheiro. Porque eu saí e eu não recebi absolutamente nada. Nada. Não me pagaram nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. E aí começou... Foi um período muito complicado, muito difícil. E aí a gente viu quem eram os nossos amigos. E aí a gente, né? E família. Fui pedir ajuda pra minha família. O meu avô iria me ajudar, isso eu não posso deixar de ressaltar. Mas por conta dos meus tios e das minhas tias, não deixaram ele me ajudar no momento que eu mais precisei, né? Fui pedir ajuda para os amigos, não tinha ninguém. Pedi ajuda na igreja, ninguém me ajudou. Então a Melu também pediu ajuda a algumas pessoas e nada. Tanto que a gente estava passando por essa barra toda e todas as pessoas a qual a gente ajudou, a gente fez muita coisa. Não que a gente fez por querer algo em troca, nunca. Mas era aquele tipo de gente que falava, quando precisar, conta comigo. Quando a gente precisou, virou as costas. É o famoso tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Exato. Tamo junto, sempre. Ninguém. E aí a gente se viu sozinhos. Porque a gente ainda não conhecia a Umbanda. Sim, não conhecia. Sozinhos. Quer dizer, eu conhecia... Você conhecia... de antes. De quando você era pequena. Exato. Porque a mãe do Lu já era mãe de santo, depois ela saiu, foi pra igreja, depois voltou novamente. Então nesse momento, mano, a gente não sabia o que fazer. A gente tava sem chão. Né? A mãe dela tava ali na UTI também, ficou internada e tal. E a gente grávida, com gravidez de risco. Sem dinheiro pra sem nada. Sem dinheiro pra nada. Eu lembro que a minha mãe tava, lembra? No Hospital Bandeirantes. Sim. E eu grávida, era hora de almoço, tava morrendo de fome e não tinha dinheiro pra comprar um almoço. Não tinha dinheiro pra comprar um almoço. Não tinha dinheiro pra comprar dentro do hospital. Foi. É embaçado. Dá até um negócio assim. Enfim. E aí a gente comprou um miojo. Foi. Quando a gente chegou em casa. Comprar um miojo pra gente poder almoçar e depois poder jantar. Então foi muito difícil essa época, muito complicada. E aí foram passando os dias, a mãe da mãe voltou pra casa. E eu já tava com... Porque eu descobri que eu estava grávida... Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tava de 3 meses. 3 meses, exatamente. Então, essa época eu já tava indo pro 5º mês já, de gestação. Pois é. E aí... Passou-se alguns meses, eu consegui fazer vendi algumas coisas que eu tinha, né? Que a gente vendeu umas coisas. A gente vendeu algumas coisas que a gente tinha, não era... Aí minha mãe saiu do hospital. Foi, aí sua mãe voltou pra casa. Aí ela que ajudava a gente. Foi. Ela passou um tempo ajudando a gente. Passou um tempo ajudando a gente. A aposentadoria dela. Exatamente, uma grande aposentadoria. Aposentadoria no Brasil, você sabe como é que é, né? Aí a gente foi morar com ela. Fomos morar com ela, né, na casa.
E depois disso eu fui trabalhar... Aí você foi trabalhar com Não, aí segurança. eu fui pro buffet. Fui trabalhar fazer os freelances de garçom. Não, no antes buffet. você foi pro seguranças e depois você foi trabalhar pro buffet. Eu fui trabalhar de segurança. Que até foi uma moça que conheceu a gente no hospital. É verdade. Foi uma moça que conheceu você e sua mãe no hospital quando seu pai estava internado. E que falou que o marido dela trabalhava como segurança. Sim, aí minha mãe falou com ela, porque ela sempre ligava para perguntar como minha mãe estava. E minha mãe falou que você estava desempregada, tinha perdido emprego, se ela não sabia de algum lugar que estivesse precisando. Exatamente. E aí eu acabei que essa moça conseguiu, né? Falou com o marido dela e eu fui trabalhar numa empresa de segurança. E aí eu comecei a trabalhar de segurança. Segurança é assim, gente. Você tem que trabalhar 12 horas. Na verdade seria 12 por 36. Você trabalha 12 e folga 36. Só que lá não tinha isso não. Lá você tinha que trabalhar 12, 24. E dependendo se o rapaz que fosse te render, no caso, que fosse chegar no seu lugar, se ele não viesse, você tinha que ficar 36 horas. Trabalhando direto. E eu fiz isso várias vezes. Foi. Então foram várias e várias vezes. Então foram 12, foram 24, foram 36 horas trabalhando direto. E assim... E você só pegava as madrugadas. E eu só pegava de madrugada. Exatamente. Era das 7 da noite até as 7 da manhã. Então eu trabalhei muito assim. Então era três locais que tinha, né? Era uma loja de plantas, de flores e plantas, coisas de como é que fala essas lojas? Garden. Trabalhava num garden. Tinha uma outra que era uma... Caramba, esqueci o nome da Jade. Como é que é? Logística. Jade Log, não sei se vocês conhecem, provavelmente. Trabalhei lá numa das Jade Log, nos galpão lá. E a outra era um showroom de roupas, acessórios e tudo mais. Esse era o mais tranquilo, mas eu nunca ia pra lá, porque esse era o que dava pra dormir. Os outros dois não davam pra dormir, não. Tinha que ficar online ali 24 horas. Então eu trabalhei pra caramba lá. E tinha que ficar de alerta comigo. Porque eu estava em casa. Exatamente. Gravidez de risco. E eu trabalhando que nem um louco. E aí eu fazia 12, 24, 36. Eu virei um zumbi. Eu passei um ano lá, eu acho. Não lembro quanto tempo foi. Foi um ano que você ficou. Eu virei um zumbi, gente. Eu virei um zumbi. Um zumbi. Sabe? Teve até dia que eu encostei assim, ó, no metrô. Fui parar na última estação. Porque eu apaguei. E inclusive eu tenho sequelas disso até hoje. Sim. Então tem esse sono todo que eu perdi durante esse um ano, né? Inclusive depois a gente passou numa consulta, o médico falou assim, esse sono você nunca mais vai recuperar. É uma coisa que já é perdida. Então tem muitas vezes assim que quando eu tô muito cansado eu apago. Quando eu tô muito cansado eu fico assim, se eu dar uma encostada eu desmaio. Sim, às vezes até com o olho aberto. Às vezes até com o olho aberto. Ficou de louco, né? Mas é uma sequela. Mas é uma das sequelas que eu tive por conta disso. Porque eu trabalhei demais. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que trabalhar. Embaixo do sol quente, com terno, gravata. Terno, gravata, eu tinha que trabalhar de terno, de gravata, embaixo do sol quente. Quando eu trabalhava de manhã, era um solzão desgraçado, você não podia tirar. Né? Tinha a clausura também. Que era uma salinha onde a gente tinha que ficar lá só olhando os monitores, assim. Naquela época eu ficava procurando fantasma, né? Pra ver se eu encontrava algum, mas não encontrei nada. Só vi umas crianças uma vez, mas não foi tanto assim. Então eu trabalhei pra caramba lá, virei um zumbizão lá. E até então... E lá também eu tive muito problema porque as pessoas não me pagavam, tipo... Eu trabalhava, você tinha que receber de 15 em 15 dias, mas eu nunca recebi em 15 em 15 dias. Tinha uma inveja, né? Era uma inveja do caramba. Eu ganhava menos do que os caras ganhavam lá, porque era uma panelinha desgraçada. Não me incluíam, deixavam eu de lado. Eu era o último a receber e quando eu recebia, ainda recebia picado. Um exemplo, eu tinha que receber R$1.000, me pagavam 300, 400.
E aí depois iam me pagando picadinho, e isso me atrapalhava muito, porque a gente tinha que comprar as coisas pro bebê, a gente tinha que comprar as coisas, tinha que pagar as contas, então tipo, eu fazia uma coisa, eu fazia a outra, putz. Foi uma época também muito complicada, muito difícil. Foi muito difícil. E até que eu saí de lá, te mandaram embora. Me mandaram embora, também não me pagaram. O Ian tinha uns 3 meses. O Ian tinha uns 3 meses, mais ou menos. E me mandaram embora, não me pagaram o que eu tinha direito, nada. Que aí foi mais uma época difícil, complicada, porque a gente estava com bebê, recém-nascido. E aí não tinha o que comprar, não tinha como comprar fralda, não tinha, porque eu fui mandado embora, não me pagaram, não recebi absolutamente nada. Ele só tomava leite... Exatamente. Ele tinha que tomar o leite... formulado, né? De fórmula. Um NAN, né? Vamos falar. Ele tomava NAN. Não sei se vocês já sabem, se já compraram NAN. É legal. Caro pra caceta. Caro pra caramba. E aí tinha que comprar esses leites, porque... por conta de devido ao estresse que eu tive, referente ao falecimento do meu pai, da minha mãe, eu não tive leite. O leite secou, né? Não teve leite. E aí a gente tinha que comprar leite para dar para ele. E pra ajudar, eu fiquei com depressão pós-parto. Também. A mãe também teve depressão pós-parto. Aí fui mandado embora de novo. E aí foi mais um período difícil, mais um período complicado. Até que eu consegui arrumar esse freelance de garçom. De garçom de festa. De festa. E aí até então a gente consegui, né, fazer algumas coisas, fazer alguns trabalhos, receber alguma coisa. Tava dando assim pra gente remanejar. Novamente, pedir ajuda a meio mundo, pedir ajuda pra igreja, pedir ajuda pra tudo quanto foi gente. E aí foi o momento que eu mais me questionei em referente à fé, né? Porque eu falava assim, porra, fiz pra caramba pra Deus, fiz isso pra Deus e tô passando por essa porra toda. E aí teve um dia que eu também falei, chega, eu não aguento mais. Foi. Quando a minha família era da macumba, a gente não passava por isso. A gente nunca passou por isso. Foi. Aí eu comecei a me questionar também. Aí você falou, como assim da macumba? Eu falava assim, como assim da macumba? Que negócio é esse da macumba? Porque pra mim macumba era coisa do demônio, né? Coisa do demônio. Tanto que eu falava assim, brincando, né? Eu falava brincando com a mãe Lu. Falava assim, mano, eu vou largar a força, né? Que tem uma referência da força que eu falo é de Star Wars, né? Eu vou passar pro lado negro da força. A gente falava como Darth Vader, né? Eu falei, mano, eu vou nessa porra aí, eu vou passar pro lado negro da força. Só que eu nunca tive coragem, eu não tinha coragem. Eu tinha medo, né? Eu tinha muito medo. Falava, de tanta lavagem cerebral que fizeram, exatamente. Né? Eu falava, porra, eu não vou nessa porra, não. Eu vou hoje, não aguento mais, não tenho coragem e tal. E aí, num belo dia, no trabalho de garçom, a empresa me mandou para uma festa de herê. Então, mandou eu fazer uma festa para 50 convidados, acho que era, não lembro quantas pessoas eram. E era um coisa de cascata de chocolate. Cascata de chocolate. Pra fazer no evento. E eu fui sozinho. Chegando lá, era um terreiro de macumba, de umbanda. Acho que era umbanda e era meio traçado. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, ferrou. Mandaram para um terreiro de macumba. Aí eu até liguei para você, né? Falei, amor, eu tô num terreiro de macumba. Fudeu. Ela falou, não, por que fudeu? Eu falei, fudeu? O cara, tô falando palavrão. Foda-se, aqui no YouTube não tem essa não. Eu falei, amor, eu tô num terreiro de macumba. Fudeu. Ela falou, por quê? Eu falei, porra, eu sou de Deus, cara. E agora os demônios vão me atacar lá dentro. Eles vão vir com tudo pra cima de mim. Ela falou, não tem nada disso não, você tá maluco? É bom que agora você conhece, você vai ver como é que é. Falei, puta que pariu. Falei, tá bom, né? Deus é comigo e vamos lá, vamos embora. Falei, se tiver que sair no pau, eu vou sair no pau com o meio mundo, eu deixo as porra aqui de chocolate, o cacete A4, eu volto lá e falo, os demônios queriam me pegar. Então, aí beleza, aí eu fui lá, montei, né? Entrei no terreiro,
todo mundo me tratou muito bem, fui muito bem tratado, muito bem tratado, muito bem tratado. Todo mundo dando uma boa noite e tal, e eu, caramba, a rapaziada aqui, pelo menos é educada, né? Toca pro demônio, mas é educado, né? Beleza. Aí montei lá, montei todo o trabalho lá e tal. Começou a encher todo mundo de branco. Eu falei, caralho, bicho. Aí começaram a firmar as velas ali, acender e tal, não sei o que. Fundanga dali, fundanga daqui. Eu falei, caralho. Tá bom, né? Vou fazer meu trabalho, vou ficar quietinho aqui, né? Aí começou a gira, pá. Tocaram pra Ogum. Aí chamaram Ogum, aí Ogum veio, pá. Aí incorporou ali, catou as espadas e pá. E fazia assim, tim. Falei, puta que pariu. Aí passava do meu lado, eu falei, caralho, se ele levantar essa espada aqui, o pau vai torar, bicho. Eu vou catar minha colher de pau aqui, o pau, mano, ele tá na espada, mas eu tô na colher de pau, mano. Vamos que vamos, tio. E é isso. Se vier... Eu queria ter visto essa cena. Mano, foi, olha. E passava dali, passava daqui, cada um pegava as espadas e pá, e passava e pá do meu lado. Eu falei, caralho, mano. E uma estava bem enferrujada, assim, eu falei, puta, não vai ser nada da facada, vai ser de tétano, né? Falei, caralho, beleza. Aí parou ali algum e tal. E aí chamaram Iemanjá. E aí começou, E eu ficava procurando, eu falei, nossa, mas de onde tá saindo esse canto? Aí, tocando ali, aí, bem fininho, e os médium tudo de boa, assim. Eu falei, caramba, tem alguém cantando aqui, né? Aí eu olhei pra cara de todo mundo, não achei... Eu falei, tá bom, então deve ter caixinha de som, né? Deve ter como é que é o nome daquelas caixinhas de som? Home theater. Eu falei, deve ter algum home theater aqui, né? Porque, pô, não tô achando, tal, não sei o quê. E nada, né? Aí passou, beleza. Aí começaram a tocar pro Zerê, aí virou uma festa, né? Eu falei, nossa, mano, um bando de marmanjo, um bando de gente grande parecendo criança, que negócio besta, negócio tosco, coisa de louco. Um monte de doce, não sei pra que tanto nossa, doce. Um monte de doce e passa doce na cara de não sei o quê, e bolo voando, e se alguém me melecar aqui, o pau vai torar também, porque eu não vou ficar sujo, não. Aí ninguém mexeu comigo, nada, né? Tá bom, de boa. Aí chamaram os pretos velhos. Aí foi foda. Aí baixou o preto velho chefe lá. Chegou o primeiro, eu falei, deve ser o chefe, né? O chefe sempre chega primeiro ali, né? Falei, tá bom, continuei meu trabalho aqui. Aí do nada, o preto velho pegou e falou pra uma mulher assim, falou, chama o Kleber. O nome é Kleber, né? Chama o Kleber aí que eu quero falar com ele. Aí procuraram no terreiro inteiro, cadê o Kleber? Cadê o Kleber? Cadê o Kleber? Explica, seu nome é Kleber Henrique. Meu nome é Kleber Henrique, tá? Cadê o Kleber? Que é o Kleber? Eu fingindo demência, né? Chegou uma moça, seu nome é Kleber? Por quê? Não, porque o pai João ali tá chamando você. Eu, quem? Pai João? Aí o que? Ele quer o quê? Não, ele quer falar com você. Não, mas eu tô legal. Eu tô fazendo meu trampo aqui. Eu não posso sair do trabalho. Eu tenho que continuar fazendo trabalho aqui. Não dá pra... né? Não, eu fico de olho aí. Se alguém quebrar aqui, moça, vai sair do meu salário, vai dar merda. Não, pode ir, ninguém vai mexer não. Eu falei, tá bom. Aí vou lá, né, tem um banquinho ali, sentei ali. Eu falei, pois não, senhor. Misifi. Você é o Kleber Henrique? Eu sou. Tá, então. Aconteceu isso na sua vida, meu filho? Então, aconteceu isso e mais isso. Não é assim, filho? Falei, Aconteceu mais isso. Não é assim, filho? Falei, tem alguma câmera na minha casa? Se eu me acompanho de alguma câmera, eu tô vivendo um Big Brother, alguma coisa do tipo. Aí, não, filho, o que aconteceu mesmo? Falei, pois aconteceu tudo isso mesmo. E você não pediu um basta? Você não pediu?
Uma solução? Exatamente. E aí ele falou assim, a sua solução tá aqui dentro, filho. Você não pediu? Eu falei, eu pedi. E aí ele me contou muita coisa, me falou muita coisa e o detalhe que eu sempre falo é que ele 90% das palavras que ele falava tinha Jesus. E Jesus pra mim é o cara, né? Sempre foi e sempre o cara, não, a divindade, enfim. Jesus pra mim é o cara, eu tenho afinidade com ele. Então ele me impactou muito com isso, porque ele contou a minha história toda de vida, ele contou tudo que estava acontecendo comigo e o que poderia acontecer se eu tivesse um caminho ao qual ele estava me falando ali, que era o caminho da Umbanda. E aquilo me impactou demais, porque ele me contou muita coisa e usou... Eu vou ter que cortar aqui porque tá coisando aqui, mas eu já volto.